Ingratidão. Ingratidão. Característica de uma pessoa ingrata. Qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. Esta é uma entre tantas definições oferecidas pelos nossos dicionários a respeito da palavra ingratidão. Miguel Cervantes, um famoso poeta, dramaturgo e romancista espanhol que viveu entre o final do século XVI e início do XVII, em um dos seus textos definiu a ingratidão como sendo filha da soberba. A ingratidão é filha da soberba. Durante todo o mês, o nosso tema de mensagens tem enfatizado exatamente o contrário. Em tudo, a gratidão. Em tudo, o reconhecimento da companhia divina. Em cada passo ou ato das nossas vidas, em tudo, o destruir da soberba e o construir de um coração agradecido. Ao estudarmos a história bíblica, descobrimos o quanto Israel foi ensinado pelo próprio Deus sobre tão importante atitude. Deus mesmo o instruiu, mostrando que um coração agradecido revela tal atitude, reconhecendo os benefícios recebidos através das bondosas mãos do Criador. Infelizmente, nem sempre o povo demonstrou gratidão. Contudo, nem por isso deixou de ser ensinado e cuidado pelo próprio Deus. Aprendeu que graça é ato de amor, proveniente da parte de Deus. Por isso, a gratidão humana é uma forma de reconhecer que nada somos e dependemos totalmente do Criador. Entre os diversos comportamentos do cristão diante das bênçãos recebidas, está o fato de demonstrar a sua gratidão sempre após o recebimento das bênçãos. Biblicamente, o grande desafio do cristão está no fato de agradecer antecipadamente, antes da bênção chegar. Agradecer após o recebimento da bênção suplicada ou do milagre desejado é algo que não exige maiores esforços. Porém, agradecer de forma antecipada é uma demonstração de fé, de confiança total nos cuidados do Altíssimo. Precisamos reconhecer logo no início desta nossa mensagem que, infelizmente, muitos fracassam nesse quesito fundamental. O reformador João Calvino, falando sobre a atitude de um coração agradecido, afirma que o ato de agradecer deve ser um exercício que nunca deve nos cansar. Deve ser expressão viva do nosso coração. Mas voltemos ao texto, ao salmo lido. O salmo tem duas características que servem para identificar a sua categoria. Ele é um salmo individual, pois é uma pessoa que o canta e o recita. É um salmo de louvor. Uma pessoa agradece a Deus por uma ajuda de que fora alvo e o seu louvor renova a sua confiança em Deus. Mas, se é um indivíduo que está agradecendo, isso não significa que se trate de uma ação individualista, que o louvor transcorra só da relação entre o salmista e o seu Deus. O lugar do louvor é o culto, e o culto se celebra em comunidade. A pessoa salva convidava amigos e parentes,
e provavelmente toda a sua vizinhança para aquele momento. Embora o indivíduo tenha sido salvo de uma situação difícil, embora ele queira louvar e agradecer a Deus, a comunidade está envolvida, porque é nela que o indivíduo está inserido. Para uma melhor compreensão do assunto, vale a pena uma cuidadosa observação das colocações feitas pelo salmista. Podemos resumir a mensagem do servo de Deus didaticamente, citando três fortes verbos: expressar, enfatizar e reconhecer. Expressar, enfatizar e reconhecer. Entre os versículos 1º e 3º do texto que lemos, o salmista expressa sua gratidão e o motivo desta gratidão. Na verdade, o celebrar para o salmista é algo sincero e verdadeiro, algo que vem do coração. Não é uma gratidão apenas do falar, do verbalizar, mas do sentir, pois agradece com o coração. Para ele é o coração que fala do que o Senhor tem feito em sua vida. Para ele, voltar-se para o templo é uma demonstração de fé de que o templo é um lugar de contemplação e adoração da fidelidade e da misericórdia de Deus. Seu coração se volta para a casa de Deus, porque estar no templo é permitir que o silêncio e o místico divino tomem conta da sua vida, baseado na ideia concreta de que Deus é fiel. Para o salmista, Deus não quebra suas alianças, apesar do grande nome que tem. Poderia nos desprezar, pelo contrário, nos acolhe da maneira que somos, apesar da nossa soberba e constante ingratidão. Apesar dos nossos corações ingratos e de nossas constantes reclamações, Deus continua a nos receber em sua casa. O salmista não se conforma apenas com a ideia de dizer que é grato. Ele precisa expressar sua gratidão e descrever os motivos da mesma. Nesses motivos estão presentes o reconhecimento de que Deus é um Deus misericordioso e verdadeiro, de que seu Deus é um Deus que escuta as suas orações, que renova as suas forças e que caminha ao seu lado em toda e qualquer situação. Daí a razão de alegremente expressar a sua gratidão. Porém, o salmista, além de expressar a sua gratidão, entre os versículos 4 e 6, nós temos o segundo motivo de tanta alegria. Ele expressa, mas ele também enfatiza qual será a reação dos outros reinos diante da grandeza de Deus. Para o salmista, ele tem consciência de que Deus é um Deus 3 vezes santo. E esse Deus 3 vezes santo deve ser adorado e exaltado. O autor bíblico parte do princípio de que somente expressar não é suficiente. É necessário enfatizar a santidade e a fidelidade do seu Deus para que todos os povos possam ver e perceber. Para ele, Deus não é um Deus mudo, mas um Deus que fala e acontece. É um Deus comunicativo, que conversa com os seus filhos, escutando-os com paciência e amor. O Salmo nos ensina que em meio às lutas da caminhada, a glória do Senhor enche o templo e nos ilumina o caminho, pois Deus não é um Deus que se prende em seu trono, distante, como fazem os outros deuses. O salmista não se conforma apenas em expressar sua gratidão, ele deseja enfatizá-la para que todos possam ver que Deus é esse a quem ele é diariamente agradecido. É preciso enfatizar que o verdadeiro Deus desce à terra, encarna a necessidade do seu povo e vive com ele. Portanto,
todos devem cantar da grandeza de Deus e da sua glória, glória insuperável do Altíssimo. Porém, além de expressar e enfatizar a grandeza de Deus, com o coração agradecido, em terceiro lugar, entre os versículos 7º e 8º, ele reconhece a constante providência de Deus para com os seus filhos. Reconhece a constante providência de Deus para com os seus filhos. Um terceiro e fundamental aspecto do texto está no fato de expressar e enfatizar. Porém, o autor bíblico nos convida a reconhecer a permanente providência divina. Para o salmista, Deus dá novo ânimo ao seu povo, mesmo em meio à aflição. Sua boa mão revigora as forças, levantando o abatido e aliviando o peso das pesadas cargas. É preciso reconhecer essa fidelidade expressando que Deus é fiel, fiel na criação, na manutenção e na preservação de toda a sua obra. É Ele quem supre no tempo exato todas as nossas necessidades, quem derrama a bênção na estação certa, quem livra dos perigos que se colocam em nosso caminho, quem faz a terra produzir dando alimento no tempo exato, quem multiplica o pão de cada dia em meio às carências da vida, atendendo às nossas necessidades antes que sejam pedidas. Para o salmista, Deus é tudo isso e muito mais, porque é um Deus de amor que não abandona a sua criação. Outros deuses não falam, não escutam, não sentem, não criam, precisam ser construídos e carregados. Deus é um Deus que escuta a cada súplica, conversa com os seus filhos, sente as suas dores, do nada cria tudo e com amor nos carrega no colo. Este é o verdadeiro Deus. Por isso é preciso expressar, enfatizar e reconhecer publicamente a fidelidade de Deus. Em tudo a gratidão. Como anda, irmão e irmã, a nossa lista de pedidos e de agradecimentos? Pense agora na possibilidade de construir, de elaborar uma possível lista, onde de um lado você colocará todos os seus problemas e de um outro todas as suas possibilidades. Ou seja, de um lado os seus pedidos, de outro os motivos de gratidão. Tenha absoluta certeza de que, ao preencher sua lista, descobrirá que para cada aspecto negativo de sua situação, haverá outro motivo para você ser grato ou grata. Talvez esse seja um momento exato para criarmos também as nossas listas de bênçãos. Com certeza nos surpreenderemos com o resultado. Em tudo dai graças. Lembre-se que sempre haverá algo bom providenciado pelo próprio Deus para compensar uma situação difícil na vida. Chegou a hora de pararmos de viver enxergando a vida de maneira amarga, apenas pelo retrovisor, presos às experiências do passado que nos sufocam, impedindo-nos de avançar. Infelizmente, muitos só encontram amarguras em todas as experiências da vida, pois temos a tendência de sempre olhar pelo lado pior da situação. Se conseguem ver o problema pelo seu lado mais negativo, ou seja, com o coração tomado de murmurações, muitas vezes isso acontece porque somos tentados a reclamar pelo que julgamos faltar e não pelo que temos em abundância. Confessemos a nossa ingratidão. Ao contrário do salmista, expressamos e enfatizamos a nossa ingratidão por aquilo que desejamos ter e pouco reconhecemos aquilo que temos recebido das bondosas mãos de Deus. Veja se é possível contar as bênçãos
Estamos aqui, nesta manhã, cantamos, nos abraçamos, cultuamos ao Criador e muitas vezes achamos que aquilo que fazemos é unicamente resultado das nossas próprias forças. Um coração agradecido faz o rosto brilhar no meio da turbulência, faz a alma regozijar-se mesmo diante dos fracassos, faz-nos enxergar o céu, ainda que as decepções nos induzam a andar em meio às tribulações. Nas histórias registradas pelos evangelhos, encontramos inúmeros relatos de gratidão. É a gratidão que fez com que um leproso fizesse uma longa viagem de volta para encontrar Jesus e adorá-lo. Dos 10, somente ele voltou. Voltou porque seu coração dizia que precisava agradecer, queria seguir sua vida dizendo: muito obrigado, Senhor, pelo milagre da cura. Agora sou uma nova pessoa, posso voltar ao convívio da minha família, da sociedade e da sua casa para adorá-lo em espírito e em verdade. É a gratidão que fez uma mulher pecadora se prostrar aos pés de Jesus e lavá-los com as suas lágrimas, secá-los com os seus cabelos e ungí-los com o mais puro perfume. Ela não estava preocupada com o valor, pois sabia que mesmo dando tudo o que tinha, ainda era pouco diante da grandeza e bondade do Senhor. É a gratidão que fez com que Zaqueu, um publicano desonesto, devolvesse aquilo que não era seu, pois desejava um novo tempo em sua vida. Queria que sua família e seus amigos ouvissem praticando a honestidade e a justiça. É a gratidão que nos faz ofertar na casa do Senhor a nossa vida e os nossos bens, pois reconhecemos que nada temos, somos apenas mordomos daquilo que Deus nos confiou administrar. Necessitamos expressar, enfatizar e reconhecer como Deus tem sido fiel à sua igreja em meio às lutas da caminhada. É tempo de agradecer, mas também é tempo de suplicar perdão e misericórdia pela nossa constante ingratidão. Lembremos sempre que uma pessoa que cultiva a ingratidão é uma pessoa vazia de sentimentos, tanto do corpo quanto da alma. Talvez por isso, muitos estudiosos já haviam profetizado que o século XXI seria o século do individualismo. Uma das maiores atitudes da vida do cristão é a gratidão. Quem exercita a gratidão produz em sua vida uma paz de espírito e a alegria de viver. A vida torna-se mais leve, pois ofertamos a Deus um coração agradecido. Agradecido pelas pessoas que Deus coloca em nosso viver. Quantas pessoas são bênçãos em nossas vidas e que passam despercebidas todos os dias. É preciso agradecer. Agradecer a igreja que nos acolhe. Deus nos faz viver em comunidade e juntos servirmos com alegria. Deus se alegra quando vê em sua igreja um espírito de gratidão. Não é um povo com sentimento de amargura, com constante reclamação, que olha somente e comenta a partir da ótica dos problemas, mas consegue observar as bênçãos que são sempre maiores que as dificuldades. O salmista nos convida a expressar a nossa gratidão, a enfatizar a nossa gratidão, a reconhecer que precisamos agradecer. Que sejamos irmãos e irmãs, sempre uma igreja que tenha um coração agradecido, sabedora da constante providência divina e dos cuidados diários do nosso pastor maior. Tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus, e que dele nos abençoe. Amém.